Estão abençoados, em nome de Jesus. E os demais, abram comigo lá em Provérbios. Provérbios 18. Versículo 14. Amém? Achou aí? Quem não achou, fala, ainda não. Não, misericórdia não é, ainda não. Se não achou, acompanha com a gente no telão. Provérbios 18, versículo 14. O espírito da pessoa sustenta o seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Eu vou ler de novo, é só esse versículo. O espírito da pessoa sustenta o seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? Pai, essa é a sua palavra, nós acreditamos no que ela nos diz. Nós cremos que ela é reflexo, Pai, do Senhor sobre as nossas vidas. E quando nós a lemos, nós não olhamos para ela com um olhar de apontamento, mas nós... Acho que acabou a bater. Como quem olha para o Espírito, como quem olha para um espelho. Porque quando nós a lemos, nós nos avaliamos. Fala conosco essa noite, Deus, que a sua mão, que a sua direção esteja sobre nós. Que a provisão do alto seja derramada nas nossas vidas e fala conosco profundamente essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vocês estão aí? Antes de começar, eu quero lembrá-los que eu sou carente. O Edu falou disso quarta-feira. Eu preciso da sua resposta, eu preciso da sua atenção comigo. Amém? Amém. Queridos, quantos aqui já não viram pessoas que recebem em algum momento da vida uma notícia dura? A gente vai fazer um exame de rotina e você chega no médico e o médico faz o exame, aí ele já faz aquela cara assim. Aí você olha e fala, aconteceu alguma coisa. E o médico fala para você, olha, você tem câncer. Aí você já toma aquele choque, meu Deus. Que é a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Hã? Acabei de falar, gente, eu sou carente. Se um médico fala para você, você tem câncer, qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Vou morrer. Pai, perdoa os meus pecados. Se eu morrer agora, eu já garanto o meu. Mas quantas pessoas, queridos, nós não vemos que recebem uma notícia dessa? E o médico fala, não, o seu caso é um caso de câncer bem no começo. E entre aspas, é uma coisa simples de ser acompanhada, de ser tratada. Mas em poucos dias, semanas, meses, a pessoa vem a falecer. E outras pessoas que chegam diante de um médico e o médico fala, olha, você está num estado de câncer e câncer terminal, não tem o que nós fazermos. Eu não te dou 2 meses de vida. E a pessoa passa por esse processo, vive 2 meses, vive 2 semestres, vive 2 anos, 2 décadas e vai morrer daí 60 anos depois. Por que isso? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Mas eu quero te dizer que uma das coisas que essa pessoa que viveu 60 anos, certamente ela tem, é essa primeira parte do versículo. O espírito da pessoa sustenta o seu corpo, sustenta a sua vida. Mas ao contrário, aquela que tem o espírito já, como ele diz aqui no texto, abatido. Você recebe a informação, não, você tem câncer. Em 2 meses, a gente resolve isso. Mas a pessoa não acredita nisso. Por quê? Porque o espírito dela é abatido, é fraco. Eu quero tratar justamente conosco essa noite, queridos, a respeito de um espírito inabalável. O seu espírito, ele é abalável? E deixa eu dizer, inabalável não é que não sente nada. Mas é que não cai. Existe uma diferença. A lepra, você não sente nada. Mas aquilo não te ajuda a permanecer vivo, muito pelo contrário.
Então eu quero tratar essa noite conosco, queridos, a respeito disso, de um espírito inabalável. Você considera que você tem um espírito inabalável? Ou o seu espírito facilmente ele entra num estado de perturbação, de incômodo, você se aflige, você, sabe, Corinthians perde e acabou o seu mês. Quem aqui é assim? Não, confessa não, irmão. Eu passei dessa época, eu fui dessa forma já. Em algum momento Deus me pegou, falou, ei Tiago, qual é? Isso é só um time. Apesar de eu acreditar que Deus é fiel. Né? Ele diz na sua palavra que ele veio para confundir as coisas, ele usa a loucura do mundo para confundir as sábias. Então, né, um bando de loucos ali, ele usa a loucura. Mas enfim, independente disso, independente de eu ser corintiano, ele é fiel. Agora, onde é que está o nosso espírito? Como é que nós temos vivido as nossas vidas? Porque a gente caminha, a gente anda, a gente faz, a gente acontece, só que vem um cisquinho, uma pedrinha aqui, a gente escorrega, cai, que dia infernal. Só que você não para pensar que talvez aquela pedrinha no seu caminho, que te fez cair naquele momento, te livrou de um acidente ali na frente que você morreria. Só que o seu espírito ele é totalmente abalável, ele não é um espírito inabalável. E esse versículo, queridos, ele está com letra minúscula, o espírito, é o espírito do homem, não é o espírito de Deus. Eu vou falar a esse respeito, nós recebemos vida no nosso espírito por meio do Espírito de Deus. Mas nós só temos vida se o nosso espírito estiver aqui, inabalável. Se nós lermos de novo, queridos, vai ficar muito mais claro. Agora que eu já introduzi um pouquinho, Provérbios 18:14. O espírito da pessoa sustenta o seu corpo enfermo. E esse sustenta não é que ele mantém o corpo enfermo. Ele mantém o corpo apesar da enfermidade. Amém? E ele continua, mas quem pode suportar o espírito abatido? Você percebe que existe um jogo de frases ali? O espírito da pessoa sustenta o seu corpo enfermo. Ele está falando que o quê? Que o espírito sustenta o corpo. Mas depois ele muda o foco. Porque qual é o foco da primeira frase? Não é o espírito, é o corpo, certo? Mas qual é o enfoque da segunda frase? Mas quem pode o quê? Suportar o espírito abatido. Você percebe que ele para de apontar para o corpo, ele aponta para o espírito. Um espírito abatido, ninguém o sustentará. Nem mesmo Deus. Porque você tem o direito de livre-arbítrio. E Deus não vai fazer no seu lugar aquilo que é cabido a você. Nós precisamos caminhar com um espírito inabalável. Nós passamos, queridos, aqui na igreja, por exemplo, por um tempo difícil. Quantos perceberam isso? Nós passamos por um tempo difícil. E algumas pessoas chegaram para mim algumas vezes e perguntaram, Ti, como é que você aguenta? Como é que você suportou tudo isso? Aí eu digo, porque eu sou o bom, o bonzão, o borão bombom, o muito bom. Não, eu virei para essa pessoa, eu falei, para essas pessoas, né, foram mais de uma, foi mais de uma pessoa. Eu falei, olha, não tem a ver comigo. A primeira coisa é que eu estava em Cristo o tempo inteiro. Eu estava nele, eu estava o tempo inteiro alicerçado nele, naquilo que ele havia declarado. Mas em segunda instância, num segundo aspecto dessa estabilidade que me acarretou é o quê? Um espírito inabalável. Por quê? Porque eu estava alicerçado na rocha. Então, quando nós estamos alicerçados em Deus, o nosso espírito ele se mantém inabalável. Ele sente os ventos contrários, ele sente aquilo que vem contra as nossas vidas. Esses dias mesmo nós vimos algumas pessoas falando algumas coisas ao nosso respeito aqui como igreja. Aquilo mexeu comigo. Eu não sei quem viu isso. Aquilo mexeu comigo, mas, ei, aonde que está o seu espírito? Aquilo mexer com você é diferente daquilo te derrubar. Então, de novo, aonde está o seu espírito? Olha só, Romanos 8, versículo 10. Agora começa a correr, mané. O Emanuel me perguntou no começo, Ti, você tem as passagens? Eu falei, eu vou te dar a primeira, porque eu vou ler um monte. Eu não estava com o tablet aqui na mão, mas
8:10, essa é a versão NVT, depois eu vou ler na NVI, mas vamos ler aqui na NVT. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida. Esse caso aí é o Espírito de Deus, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Na NVI ele diz assim, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito, o nosso espírito humano, ele está vivo por causa da justiça de Deus. Quando nós estamos em Deus, nosso espírito, nosso corpo permanece vivo. Agora deixa eu te perguntar de novo, aonde você está? Em que você está alicerçado? Em que você está preso? Não aprisionado, mas preso, querido. Sabe preso, aquele preso assim? Eu amo minha esposa, eu estou preso a ela. Mas não é uma coisa ruim. Amém? Você está me entendendo aqui? É diferente você estar encarcerado. Aquilo ali é uma coisa ruim, te limita, te prende, te impossibilita de um monte de coisa. Mas onde é que nós estamos? Nós recebemos injeção de vida, queridos, no aspecto espiritual. Não adianta nós irmos no hospital e tomar uma injeção aqui de sangue, fazer um transplante de sangue. Isso vai acarretar em vida no nosso corpo, vai ou não vai? Mas deixa eu te dizer, se o seu espírito estiver abalável, essa injeção de vida física, ela vai percorrer um período. E após aquilo você volta de novo a estar numa situação limitante de vida. Por quê? Porque o seu espírito não tem sustentado o seu corpo. O seu espírito, queridos, é ele quem determina tudo que você viverá. Se nós formos orar por alguém enfermo, os nossos olhos dizem o quê? Ele está doente. Ele está com um problema de saúde. E nós olhamos para o corpo dele, o que ele tem? Enfermidade. É ou não é verdade? Mas no espírito ele é enfermo? Não. Por quê? É o espírito quem determina a nossa vida carnal aqui, no nosso corpo físico. Então nós precisamos acreditar que é o espiritual que predomina sobre o carnal, sobre o físico aqui. Nós precisamos compreender e entrar nesse aspecto. Olha só, 1 Coríntios 6, 17. Enquanto o Mané abre lá. Olha lá. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Então a nossa união com Deus é o quê? Ela é física? Ou ela é espiritual? Ela é física aqui manifestada nas nossas vidas. Mas ela é uma relação, ela é uma união espiritual. E espero que estável. Sem divisão de bens. O que é dele é nosso, o que é nosso é dele. Amém? Então nós precisamos entrar profundamente nisso, queridos. Deus é vida e nós só temos vida nele. Agora vamos lá, Romanos 8, 15 e 16. O Mané já deve estar me xingando ali em cima. Sou um mensageiro da parte de Cristo Jesus a vocês. Romanos 8, 15 e 16, Mané, não o capítulo 15. Aí. Pois o seu espírito confirma ao nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Pois, era o 15 primeiro. Era o 15 e 16, entendeu? Romanos 8, 15 e 16. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos ele de Abba, Pai. E aí o 16, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nossa ligação com Deus, queridos, ela é confirmada no nosso Espírito. O que diz o texto? O Espírito dele confirma ao nosso Espírito. Então onde é que isso é ligado? No Espírito. Eu senti no meu coração, queridos. Balela, besteira. Se no Espírito nós não tivermos convicção daquilo que o Senhor está fazendo, apontando, direcionando, isso vem da carne, vem do homem, não vem de Deus.
Mas se nós temos convicção espiritual de que aquilo que Deus está fazendo, de que o que Deus está apontando vem dele, então a coisa acontece. Porque de fato vem dele. E quando aquilo que ele declara, ele mesmo é fiel para cumprir. Você conhece a palavra ou não? Amém. Então repete aí comigo. Aquilo que Deus cumpre, aquilo que Deus promete, ele é fiel para cumprir. Você crê que ele é fiel para cumprir na sua vida aquilo que ele prometeu? Aquilo que ele prometeu. Não o que homens declararam sobre nós. Agora, se nós linkarmos, queridos, esse versículo de Romanos 15, 16, com o de Provérbios, a coisa fica mais clara e objetiva para nós. O Espírito é o que sustenta as nossas vidas. É aquilo que nos mantém. O Espírito que é sobre nós não é um espírito de escravidão medrosa, é o que diz nessa versão. Aí Tiago 2, 26, a parte A, é só um trechinho, mané, para te privar aí. Diz assim: assim o corpo sem espírito está morto. Então a gente volta lá para o começo que eu estava falando. O espírito é o que sustenta o corpo. Sem espírito o corpo permanece? Talvez em coma, fica lá o resto da eternidade da história. Mas sem espírito, e esse espírito não é espírito de Deus. Esse espírito é o espírito em letra minúscula. O espírito do homem é o que sustenta o corpo. É o que nos dá a vida. Agora, a nossa ligação toda é com Deus. Mas se nos momentos, queridos, de dificuldade, de luta, de guerra, de aflição, existe uma promessa sobre as nossas vidas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Você nunca orou reivindicando essa promessa, né? Orou ou não orou? Eu oro, Deus, em nome de Jesus, eu quero minha aflição de hoje e agora. Eu nunca vi ninguém orando isso. Mas esse é o tipo de promessa que a gente não precisa orar, né? Deixa para lá, deixa quieto. Agora, quando nós vivemos esses dias maus, os momentos de aflição, se o nosso espírito for abalável, a gente cede. A gente se curva, a gente se debruça diante das circunstâncias e diz: Deus, eu não aguento. Agora, nós precisamos nos manter plenos, e nós só nos manteremos plenos, queridos, se enfrentarmos aquilo com o espírito inabalável. E o espírito inabalável, ele só é inabalável quando ele está em Deus. Uma planta plantada em nada, o que acontece? Se a gente plantar um feijãozinho no algodão, o que acontece? Ele brota, mas ele sustenta ali? Você precisa tirar dali e colocar na terra. Se eu jogar na areia, o que acontece? Vem o mar e leva como oferenda. Que não serve para nada. Peixe come, talvez. Sei lá, se gosta de feijão. Nunca vi peixe pulando em cima do feijão. Mas nós precisamos, queridos, enfrentar as nossas vidas. Nós precisamos entrar nesse lugar, nesse ambiente de vida, de plenitude no Espírito, onde nosso Espírito se torna inabalável. Agora, como é que nós entramos nisso? Como é que nós alcançamos isso? Abre aí 2 Timóteo 1, versículo 7. Aliás, eu acho que eu... não, é um outro versículo, é isso mesmo. É parecido até com esse. Na versão NVT. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Na NVI ele diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, ou autocontrole. Agora, nós precisamos ter autocontrole. Deus não nos deu espírito de covardia. Nós precisamos ter coragem, queridos, para enfrentar as situações adversas nas nossas vidas. Quem aqui já jogou futebol? Principalmente os meninos. As meninas que jogaram também, sem problemas. Se você é um zagueiro, o atacante vem com a bola ali para cima de você. Se você fica com medo, o que acontece? O cara está vindo e você está fazendo o quê? Você está fugindo. A hora que você vê, você está dentro do gol com o goleiro. Para nós enfrentarmos, nós precisamos ter coragem.
Como é que eu vou dar o bote em cima do atacante que está vindo na minha direção com a bola? Com medo? Firme. O Mané já, pescoço para baixo é canela. Mas nós precisamos enfrentar as coisas com coragem. A palavra é muito clara ali. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e autocontrole. Está entendendo? Eu estou entendendo também, queridos. Eu apanhei também. Mas também ele diz equilíbrio ou autocontrole, domínio próprio. Você tem domínio próprio, queridos? Ou você acorda de manhã assim, você levanta, está tudo apagado. Você acorda antes das 5 para sair para trabalhar. Aí você não viu, você esqueceu que aquele peso de porta, lá em casa a gente usa um peso de porta que na realidade é um apoio de livro. Então o negócio é pesado. Quantas vezes eu não vou ao banheiro de madrugada, dou uma bica naquele negócio? Nossa! Aí eu baixo a cabeça, todas as coisas cooperam para o bem, Jesus. Aleluias! Você tem domínio próprio? Ou você chuta o negócio, você já acende a luz, já reclama, pô amor, por que você deixou o negócio ali no meio do caminho? A menina levanta assim, o que eu fiz? Grávida, às vezes mal-humorada também, porque você está acordando ela no meio da noite. Sabe, você tem domínio próprio? Ou você é dominado por todas as outras coisas, menos o próprio domínio? Amor, poder. Poder e amor todo mundo quer. É ou não é verdade? Terra! Aquela... todo mundo quer. Mas nós precisamos entrar nisso, queridos. Olha só, Jó 32, versículo 8. Como é que nós recebemos isso? Como é que nós entramos nesse ambiente onde nós temos domínio próprio, onde nós temos autocontrole, onde o poder e o amor nos regem? Olha só, essa experiência de Jó, Jó 32, 8. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Agora, o Senhor, Ele atua e se manifesta nas nossas vidas com a ligação que nós temos no Espírito. Agora, se nós formos lá, tem um outro versículo, Provérbios, e eu já baguncei toda a mensagem aqui. Provérbios 1, 23. Olha só. Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Agora, na versão NVI ele diz assim, se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Aí a gente volta para Jó 32, 8. Contudo, há um espírito dentro de cada um sopro do Todo-Poderoso, que lhe dá o quê? Entendimento. Onde é que nós recebemos entendimento do alto? Onde é que nós recebemos discernimento do alto? No Espírito. Mas deixa eu te dizer, você para aqui, senta e Deus fala com você no Espírito. Sim? Não? Talvez? Sim, Ele fala, mas e você discerne? O Espírito, queridos, o nosso Espírito é como se ele fosse um músculo do nosso corpo. Ele precisa ser movimentado. Nós precisamos movimentá-lo, nós precisamos estar nele, caminhando, movendo nele o tempo inteiro, para que nós estejamos ligados com ele. Sabe, quem lembra lá atrás, uns, 30 anos atrás, eu era recém-nascido talvez, e aí tinha aquelas televisões que a gente tinha aquele cabo que passava por dentro das paredes lá, mas que estava na antena lá em cima da casa ou do prédio. Aí você ligava a televisão, o que acontecia com a imagem? Aquela imagem embaçada, o que você fazia? Filho, sobe lá para arrumar o negócio. Aí você ficava na janela, mais para lá, mais para cá, para. Deu sinal. O que é isso?
Ele está buscando o melhor sinal, melhor captação de sinal. Agora, para a antena de televisão, isso é importante. Para as nossas vidas, não. A gente não procura captar o nosso espírito melhor. A gente procura não apontar a nossa antena de forma melhor para o alto. E aí a gente espera que a gente tenha espírito de poder, de amor e de equilíbrio, o domínio próprio, o autocontrole. Ou, em outras palavras, um controle do alto. Pelo que você é dominado, querido? Aonde que nós estamos sendo colocados? Aonde que nós estamos caminhando as nossas vidas? Nós precisamos caminhar, queridos, alimentar muito mais o nosso espírito nesse sentido do que o nosso corpo fisicamente. Deixa eu te perguntar algo. Você tem praticado as disciplinas espirituais? Jejum, oração, adoração, secreto, quartinho? Ah não, Tiago, jejum é muito difícil. É claro, se fosse fácil, não precisava. O jejum não muda a Deus, o jejum muda a nós mesmos. Agora, se você não tem coragem de fazer um jejum, querido, para mortificar a sua carne, para alimentar o seu espírito, para aprumar a sua antena, para ouvir do alto, o que você espera? Que você caminhe em autocontrole, em domínio próprio, em paz, em amor? Está fazendo sentido, queridos, o que eu estou dizendo? Amém? Uns, dois. Fiquei preocupado. Se nos momentos de luta, queridos, de guerra, nós não lutarmos nossas guerras com um espírito inabalável. E já diria a canção, assim que luto minhas guerras. Se nós não lutarmos nossas lutas com um espírito inabalável, queridos, vai vir um ventinho de ar-condicionado e vai nos derrubar. Nós precisamos enfrentar as lutas que são colocadas nos nossos caminhos, nas nossas vidas. Elas servirão para nós, para o nosso crescimento, para o nosso aprofundamento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aperfeiçoamento. Agora, se nós queremos desviar de todas as guerras, aonde que nós vamos chegar? Deixa eu dizer, para eu entrar em Canaã, eu preciso passar por aqui, eu preciso enfrentar um povo que está ali. Canaã está depois dele. Se eu chegar aqui e tem um povo, eu desvio minha rota de lá para cá, eu vou chegar em Canaã? Então por que a gente fica o tempo inteiro buscando atalhos, buscando uma provisão diferente? Deus eu não quero, Deus eu não aguento. Ei, olha para Jesus. Jesus, ele chega no Getsemane e fala, Deus, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Por quê? Porque Deus é que sabe o que Jesus precisava passar para chegar ali na cruz do Calvário, 3 dias depois, e enfrentar a cruz. Qual é a sua cruz? O que você está precisando agarrar e dizer, vem em mim, cruz, que eu estou facinho? O que você está precisando mortificar na sua vida, na sua carne, na sua humanidade? O que nós estamos precisando derrubar, queridos? Se nós queremos crescer, se nós queremos maturar, se nós queremos amadurecer em Deus, nós precisamos empenhar esforço. Crescer dói. Fala para o irmão do lado, crescer dói. Quem lembra de quando era criança? Quem lembra de quando era criança? Quem ainda é criança? Quando nós éramos crianças, a gente, em algum momento das nossas vidas, nós tivemos dores. A gente chegou para os nossos pais, pai, estou com dor, está doendo, eu não fiz nada hoje. Eu acordei de manhã já cheio de dor. O que os pais nos dizem? Fique em paz, isso é dor de crescimento. Crescer dói. Nem sempre crescer é um mar de rosas. Não adianta tomar só todinho, querido. Você vai ter que passar pela dor do crescimento. Você quer ser maturado em Deus? Você quer crescer de fato em Deus? Se nós olharmos para o processo de um vinho, a formação de um vinho, onde é que o vinho começa? Na uva. O pessoal recolhe a uva e lança lá numa bacia, sei lá, num negócio grande lá. E o que eles fazem? Eles pisam, não é? Eles pisam, ficam macetando aquela uva lá.
um bom tempo. Você se sente pressionado? Você se sente pressionado? Em alguma circunstância, alguma situação da sua vida hoje, você se sente pressionado? Eu me sinto extremamente pressionado. E o que Deus tem apontado para mim e me dito é: Tiago, vocês estão num processo, você está num processo. Se eu quero me tornar vinho, eu preciso suportar o processo de prensa aqui hoje. Só que deixa eu te dizer, você vai passar por esse processo aqui, ele parou de apertar, de pressionar. Vai sair os caroços, vai sair a casca, vai sair aquelas coisas tudo ruim que não pode ficar para o vinho. Aí ele vai recolher isso, ele vai coar. Ele vai te colocar num barril e você vai ficar um tempinho lá, quietinho. Você está preparado para suportar um período na barriga do peixe, como Jonas? Você está preparado? Prepare, irmão. Já diria a apóstola Anita. Prepara. Ninguém cresce, queridos, ninguém sobe uma escada parado. Alguém sobe uma escada parado? Esquece escada rolante. Escada rolante no reino, queridos, é atalho. Atalho não provém do Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho é estreito, mas deixa eu te dizer, existe uma promessa sobre as nossas vidas. O caminho é estreito, mas a porta está aberta. O caminho é estreito. Agora, você quer subir de escada rolante? Deixa eu te dizer, talvez você não esteja subindo. Você esteja descendo. Usualmente, queridos, nós declaramos, por exemplo, a respeito de regras, que para toda regra existe uma exceção. É ou não é verdade? É? É verdade isso? Onde é que está isso na Bíblia? A verdade é a declaração. Ah, eu te peguei. Mas nós declaramos isso, para toda regra existe uma exceção. Deixa eu te dizer, a exceção da regra, de acordo com a palavra, é o inferno. Se você não quer se adequar à regra que o Senhor estabeleceu para mim e para a sua vida, certamente você está procurando um atalho, e esse atalho é uma escada rolante que na realidade não está te levando para cima, mas para baixo. Nós precisamos entrar num ambiente onde nós subiremos, o que requer esforço, o que requer empenho, o que requer a prensa. O caminho é estreito, mas a porta está aberta. A regra, queridos, ela é muito clara. A maior de todas as liberdades na nossa vida é ser liberto de nós mesmos. Agora, a palavra regra, eu falei disso quando o Fred esteve aqui. Regra, ela vem do grego trelis. E trelis é o que em português nós dizemos treliça. Quem sabe o que é treliça? Treliça, queridos, é o que permite, por exemplo, a videira sair do chão e crescer. Quantas vezes a gente já não passou num muro de uma casa, aquelas casas no Morumbi, nos jardins e tal, e você vê aquele muro cheio de planta. Se o muro não estivesse ali, aquela planta teria subido? Teria subido? Ela ia ficar ali toda no chão. Ia ser pisoteada, não sei se ia suportar. Mas porque tem uma treliça, ou porque tem um muro ali, ela cresceu. Agora, a regra para nós, ela é exatamente dessa forma. A regra, ela é como se fosse uma treliça, uma escada, onde degrau após degrau nós subimos. Em outras palavras, a regra, ela não é um limitante sobre as nossas vidas, mas ela é uma escada que nos leva para o próximo nível. Cadê? Eu estou entendendo. Queridos, as regras, elas não vêm para nos limitar. Ela vem para nos ajudar a crescer. Os preceitos, os ideais, os mandamentos de Deus, eles nunca serão limitantes sobre as nossas vidas. Mas eles são uma escada montada para nós subirmos, para nos desenvolvermos neles. Vivamos, queridos, com intensidade no coração. Por exemplo, as disciplinas espirituais que eu falei agora há pouco. Qual foi a última vez que você jejuou?
Começou hoje, olha, saiu pela tangente. Não vale começar depois do culto. Começou já ou vai começar ainda? Não. Qual foi a última vez que você praticou isso? Sabe, as disciplinas espirituais, elas são estabelecidas para nós, para o nosso crescimento. Ah, mas é chato. Sabe quem faz isso? É criança. É ou não é verdade? Filho, vai fazer a lição de casa. Ah, pai, eu quero jogar videogame. Filho, já fez o Kumon, bendito Kumon, que me ajudou com matemática até umas horas. Com português nem tanto, mas com a matemática bastante. Você já fez nas férias que a gente recebia lá os 30 dias, a gente ficava de férias de ir até a localidade do Kumon. Aí o que acontecia? A gente passava os 30 dias sem fazer Kumon. Aí chegava no 29º, a gente ia pegar tudo aquilo acumulado e fazer de uma vez só. Não, enfiava não. Eu sumia só com eles. Mateus 26, 41, queridos. Abre aí, Mané, pra gente, por favor. Falta só mais 10 páginas, tá, queridos? Brincadeira. Olha só, Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca, e o pecado não é vitamina. Essa parte não está ali. E Salmos 51, 17, ele vai dizer assim, para a gente correr um pouquinho: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E Provérbios 16, 2 diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. A gente acontece, mas onde está o nosso espírito? Por meio das disciplinas espirituais, nós crescemos, nós maturamos, nós nos desenvolvemos. Deixa eu te dizer, ore por obrigação, até que aquilo se torne prazeroso para você. Ah, Tiago, mas eu não acredito nisso. Você não precisa acreditar. Faz para você ver. Eu vivi muito isso, queridos. Não com a oração, mas com a leitura. Eu já falei aqui todo domingo o quanto era ruim para ler. Mas eu me disciplinei naquilo. E a palavra já diria também para as crianças: a vara da disciplina tira a loucura da criança. Ou seja, a disciplina faz bem ou faz mal? Não é o espancamento da criança, amém? A vara da disciplina tira a loucura da criança. E eu agradeço hoje a Deus, porque eu tomei muita varada nessa vida, queridos. E, todas elas eu acho que muito mais do que merecidas. E tiveram tantas outras ainda que eu deveria ter tomado, e Deus foi misericordioso. Meus pais também. Hoje nós entendemos, hoje nós compreendemos. Na época eu odiava. Hoje, se você sentar para conversar comigo, cara, e você me corrigir, não tenha dúvidas disso, eu vou chegar para você depois e falar: cara, obrigado. Obrigado pela sua disciplina sobre a minha vida, pela sua admoestação sobre a minha vida. Isso não significa que você está certo. Não estou dizendo isso. Eu estou falando que o fato de você se preocupar comigo ao ponto de me expor em alguma questão, tio, eu acho que você está errado nisso. Isso faz toda a diferença para mim. Porque eu percebo que esse é um cuidado que você tem com a minha vida porque você quer o meu melhor. Agora, eu volto a frisar também aquilo, que eles parem de ouvir crítica de quem não construiu nada. Pare de ouvir crítica construtiva de quem nada construiu. Você pretende construir uma casa, você vai falar com quem? Com o arquiteto? É ou não é? Ou você vai falar com um jogador de futebol? Como é que eu faço a casa ali? 3 chutes no ângulo. Não adianta. 3 bolas para o mato que o jogo é de campeonato. Não adianta.
Você precisa ir na pessoa certa. Então ouça críticas de quem construiu alguma coisa. Agora, quem não fez nada, cara, deixa criticar. Jesus foi criticado. Davi foi criticado. Saul foi criticado. Samuel foi criticado. Você quer que eu diga todos os nomes? A gente vai ficar aqui até o ano que vem. Para eu dizer todos os nomes da Bíblia que foram mencionados, eles foram criticados. A Bíblia é criticada. Você já criticou alguma coisa da Bíblia? Olha aí. Nós precisamos viver isso de fato, queridos. Esse versículo de Provérbios 1:23, lá com o de Jó 32:8, ele nos aponta a mesma questão, a sabedoria no espírito. Maturidade espiritual, queridos, não tem a ver com um tempo de conversão. Eu vou repetir para você, maturidade espiritual nas nossas vidas, ela não tem a ver com um tempo de conversão. Existem crentes de 30 anos que parece que viveram meio ano. E existem cristãos de 3 meses que parecem que já viveram 20 anos, 30 anos. O que te aponta a maturidade espiritual? O que faz você olhar para alguém e falar, cara, esse cara é maduro em Deus, em Cristo? O que te faz discernir isso? Hã? Maturidade espiritual, queridos, é o caráter de Cristo formado em nós. Os dons, eles podem estar manifestos na minha vida. Se o caráter não estiver manifesto, eu sou um bebê espiritual. Eu posso ser o cara que curou 300 mil pessoas. Eu não, né? Deus por meio de mim. Mas vocês entenderam. Mas o caráter de Cristo não é forjado na minha vida. Eu entendi parte do reino, da palavra, do evangelho de Cristo, mas não toda ela. O que sustenta um ministério? O que sustenta a vida de um homem em Deus? Os dons? Já diria aquele ditado público, Deus não chama os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então o que sustenta um homem em Deus? O caráter. Eu falava essa semana com alguém conversando, acho que foi com a Dalila, os meninos foram em casa, né, na sexta. O que sustentou o chamado ministério de Billy Graham? O caráter de Cristo formado nele, forjado nele. Deixa eu dizer, esse foi um homem que aconselhou mais de 20 presidentes da América, dos Estados Unidos. E queridos, o negócio na América é estreito. Por ele ser conselheiro dos presidentes, a vida dele era esmiuçada nos mínimos detalhes. Pentágono, CIA, FBI, todas elas lá. E desmiuçaram a vida dele. Sabe o que elas encontraram? O caráter de Cristo. Nada. Absolutamente nada. Sabe o que é um homem morrer com 99 anos de idade? E nunca ter passado por um escândalozinho mínimo, assim, ele colou na prova. Sabe, nunca viram esse homem olhando com má intenção para uma mulher. E ele mesmo dizia isso, para evitar um problema, ele falava isso de forma muito clara. O meu problema, o meu espinho na carne, é com relação ao outro sexo, o sexo oposto. Então o que eu faço? Se eu estou desse lado da rua, e uma mulher vem na minha direção, e eu estou sozinho, eu atravesso. Até onde você está disposto? Existem alguns entre nós que no lugar dele, encostariam aqui, iam ficar olhando aqui e ali. É ou não é verdade? Não aponta sua mão, não levanta não. Não se entregue, irmão.
Olha algo, queridos, Gálatas 4, versículo 1, diz assim: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro está numa posição muito melhor, não muito melhor, do que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. O que isso nos diz? Ele está apontando aqui nesse texto exatamente para a maturidade espiritual. Cara, o filho mesmo sendo herdeiro de tudo, ele vive da mesma forma que um escravo. Por quê? Porque nós somos infantis, somos imaturos, somos crianças. Nós todos somos filhos, amém? Se você entendeu que Cristo é o seu Senhor e Salvador, você foi inserido como filho. João 1,12 diz isso. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Efésios 1,5 também diz: ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então nós somos filhos, mas pela imaturidade nós não temos acesso a toda a herança que Deus derramou sobre as nossas vidas. Deixa eu dizer, está consumado. Jesus morreu, você tem acesso a tudo. Mas você não acessa tudo porque você é imaturo. Não adianta clamar misericórdia, querido, você precisa amadurecer. E não é uma briga, eu não estou corrigindo você, mas te chamando a atenção para algo. Nós precisamos, queridos, buscar esse amadurecimento. O nosso espírito inabalável, ele só é inabalável quando nós somos maduros. Sem maturidade em Deus, nós somos banana. Não banana aqui, assim. Maturidade, queridos, então ela não está ligada à idade, mas a quanto você tem passado com o eterno e como têm sido os seus frutos. Nós não vivemos, por exemplo, plenitude na relação com Deus. 90% da igreja, queridos, para no primeiro ponto. E se você quiser anotar, queridos, eu te aconselho a anotar. Eu anotei isso. Isso aqui eu plagiei, eu roubei de um outro pregador. A nossa relação com Deus, ela começa na cruz. Nós vemos Jesus na cruz e nós entendemos que Ele é o nosso Salvador. Mas infelizmente é aí que a maioria dos cristãos para. Existem outros 4 aspectos. O segundo aspecto, depois da cruz nós vamos para o trono. Porque além de Salvador, Ele é Senhor. Então quando nós vemos Ele como Senhor das nossas vidas, nós passamos a servi-lo. Nós passamos a nos entregar, a nos doar para Ele. Mas depois disso existe um terceiro ponto. Depois do trono, queridos, nós vamos para o sofá. Sofá, Tiago? Sofá. O sofá é onde nós percebemos que Ele quer se assentar ao nosso lado e nos ouvir. Ele quer relação conosco. Ele quer se assentar ali, estender a mão, estender o ombro e falar: chora, eu estou contigo. E nós começamos então a ver Jesus como amigo. Mas depois do sofá, queridos, existe um outro aspecto, um quarto aspecto, que é a mesa. Na mesa do Pai você se vê como filho. Ali você passa a entender que nós temos intimidade para pedir, mas nós precisamos ter também maturidade para ganhar. Porque quando você se enxerga como filho, você pede tudo para o seu pai, é ou não é verdade? Você olha para o seu pai e você fala: pai, me dá aquele carro. Que carro, filho? Aquele ali, com o símbolozinho do cavalo vermelho. Ele é pequenininho, acho que é barato. Você pede tudo, mas você tem maturidade para ganhar ele? Se o seu pai tiver condição de comprar, você tem maturidade para ganhar ele? E depois desse ponto, queridos, depois da mesa, existe o quinto aspecto. Nós passamos então para o nível de maior maturidade. E nós passamos a viver plenitude com Deus. É aqui que nós entendemos que nós somos noiva. Tudo muda. Pedir não se torna mais pesado.
mas é um deleite. A oração, ela se torna um prazer, como o marido e a mulher têm prazer. E com o avançado nível de maturidade, nós passamos a usufruir daquilo que tínhamos de Deus desde o começo. Mas nós não tínhamos maturidade. E aí nós estamos prontos, queridos, de fato, para sermos noiva. Olha lá, Ezequiel 11, 19 e 20, diz assim: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos, e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Aí de novo, Provérbios 1, 23. Se acatarem a minha repreensão, eu darei a vocês um espírito de sabedoria, e revelarei a vocês os meus pensamentos. Jó 32:8 também de novo. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso que lhes dá entendimento. No fim, queridos, tudo está ligado ao nível de intimidade que você tem com Deus. A intimidade, o nível de intimidade revela o nível de maturidade que você tem com Deus. Se você só pode dar um beijinho em Deus, você é o quê do Senhor? Considerando que Deus não faz coisa errada, Ele não fica. Então nós somos namorados, certo? Certo, queridos? Estão aí? Agora, se nós estamos com uma aliança na mão direita, dourada, e nós damos beijinho no nosso namorado, o que nós somos já? Noivos. Agora, se nós nos deitamos no secreto, se nós cumprimos todas as direções do alto, do Senhor para nós, nós já estamos num nível de casamento, casal. O seu nível de intimidade revela o seu nível de maturidade. Agora, não ficou claro para você? Deixa eu fazer uma outra analogia aqui. Suponhamos que eu esteja num momento particular com o Edinho. Eu estou conversando com ele, nós estamos num quarto, num gabinete. Aí eu estou ali no gabinete. Aí suponhamos que o Luquinhas aqui precisa me passar um recado, uma mensagem de alguma coisa. Ele vai fazer o quê? Ele vai bater na porta, com licença, pode entrar. Ele vai entrar, tem um recado para você e vai me dar um recado. A minha esposa, ela vai fazer o quê? Ela vai bater na porta e vai entrar. Ela vai pedir licença? Com licença. Não, o meu filho vai fazer o quê? Ele não alcança a maçaneta. Mas ele vai fazer o quê? Se ele alcançasse a maçaneta, ele ia sair entrando ali e boa. Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, eu quero isso. Agora, a minha esposa, ela bateu e entrou, só que ela não me pede nada. Ela chega para mim e fala: onde está a chave do carro? Ali. Aí ela vai pegar e sai. Consegue perceber o nível de intimidade? Quem é mais maduro nessa relação? Quem? Jesus, vocês estão aí, gente? A esposa. O nível de maturidade, queridos, nos dá acesso a lugares que nós não acessamos. Nós precisamos buscar essa maturidade, crescer em maturidade. Consegue perceber isso? A maturidade nos dá acesso àquilo que já é liberado sobre as nossas vidas. Você é filho, você é herdeiro, você tem acesso àquilo. Mas em que parte dessa maturidade, em que parte dessa intimidade você está com Deus? Provérbios 18, 14, de novo, o versículo que nós lemos lá no começo. O espírito da pessoa sustenta seu corpo enfermo, mas quem pode suportar o espírito abatido? O espírito maduro, queridos, em crescente crescimento, em constante crescimento em Deus, ele suporta os períodos de escassez, de luta. Jó suportou o período mais negro da sua vida. Ele naturalmente errou em algum aspecto ali. Nós, se pegarmos o livro de Jó, a gente vai falar, ele fez isso, aquilo, eu não teria feito, ele teria feito diferente. É natural, ele errou. Mas ele foi um homem íntegro. Agora, a mulher dele chega para ele e fala o que para ele? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Agora, se fosse na linguagem de hoje, do Tiago,
ela ia dizer assim: morre, diabo. Quem é a imatura da relação? Quem que demonstrou idade espiritual? Jó. O espírito íntegro, querido, sustenta o seu corpo, a sua vida, os seus dias ruins, porque ele está maduro em Cristo. Existe sempre um pouco mais. Nós não chegamos à plenitude do conhecimento de Cristo. A palavra vai dizer isso lá em Colossenses. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Nós precisamos nos aprofundar nisso. Salmo 51, 10 está dizendo, eu queria chamar o pessoal do louvor, eu estou encerrando aqui. Abre aí, Salmo 51, 10. Pessoal do louvor. Diz lá, ó, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro em mim um espírito firme. Na versão NVI, ele vai dizer, renova dentro em mim um espírito estável, firme. Você se considera uma pessoa hoje, queridos, madura, estável, espiritualmente, para enfrentar as adversidades dos seus dias? Ou você é totalmente instável? Nós temos caminhado no secreto com o Senhor, nós temos criado relação com Deus, nos aprofundado em maturidade, em intimidade com Ele. Quero pedir para você se colocar de pé. E querido, se você quer tomar uma postura essa noite, reconhecer, Deus, eu fui instável nisso, naquilo, eu me permiti ser roubado nisso e naquilo. Sabe, eu comecei falando daquelas pessoas que recebem uma notícia ruim e rapidamente morrem, mas isso não é só com relação à doença, é com relação a tudo que nos cerca. As nossas vidas, está tendo um corte na empresa, meu Deus, eu vou ser demitido, a sua vida acaba. Estão fazendo um corte lá na linha de produção, você é do financeiro, você já está, vou ser demitido. Acarreta no meio do povo, no meio da humanidade, sei lá, um vírus, uma bactéria lá no Uzbequistão. Aí você está aqui no Brasil, meu Deus, eu vou morrer. Por quê? Espírito abalável. O seu espírito não está firme, ele não está fundamentado em Deus. Sabe, as tribulações virão, os dias ruins virão, os momentos tortuosos sobre as nossas vidas virão, mas você precisa usar eles todos como combustível para o seu crescimento, como uma escada onde você pisa e sobe, e não permanece ali. Os dias ruins são sustento para que você alcance dias maiores, melhores. A palavra não nos diz, querido, eu vim para que vocês tivessem dias ruins, tristes e medonhos. Eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Eu vim para que vocês se alegrassem. Ele se alegra na sua alegria. Ele tem prazer na sua prosperidade. Ele tem prazer na sua felicidade. E mais do que você mesmo, Ele sonha com dias melhores sobre a sua vida. A questão é, aonde nós estamos na nossa intimidade com Deus? Eu quero te chamar, se você quer vir aqui à frente, se colocar diante de Deus, Deus, eu preciso amadurecer. Eu estou aqui já, eu sou o primeiro, de fato eu sou o primeiro. Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Eu preciso me entregar mais, praticar mais as disciplinas espirituais, o jejum, a oração, o secreto, o serviço. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Se você já se considera, querido, uma pessoa talvez madura, mais alavancada no processo de Deus, quero te dizer, existe mais.
Existe um algo a mais, existe um espaço ainda para você crescer mais, para você se desenvolver mais. Você nunca atingirá a plenitude do conhecimento de Cristo. Você nunca atingirá a plenitude da profundidade da intimidade com Cristo. Sempre existe mais. Sempre existe espaço para mais. E se você tem essa compreensão, eu quero te desafiar a vir aqui à frente também. Deus, eu estou feliz onde eu estou, mas eu quero ir adiante, eu quero prosseguir. Eu quero continuar me aprofundando no Senhor. Eu quero continuar crescendo em Ti, me deleitando no Senhor, na herança que o Senhor tem estabelecida sobre nós. Eu quero acessar isso. Enquanto nós cantamos essa canção, queridos, faça a sua oração, fale com Deus, em nome de Jesus. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Teu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Como eu amo, como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Como eu amo Seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome. Como eu amo Seu nome.
santo. Tu és santo, Jesus. Santo é o Senhor. Tu és santo. Santo. Santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, Jesus. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Canta isso. Uma declaração da noiva para o noivo. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Jesus.
porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Você deixou ele entrar, ele vai arrumar. Esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, o carpinteiro arrumando a casa. Sua, e vem queimar tudo aqui. Pode curar, a casa é sua, e vem queimar tudo aqui, Senhor. Pode curar, que a casa é sua, e vem queimar tudo aqui. Oh. Pai, nós oramos pela estatura do varão perfeito sobre nós. Mas nós queremos passar pelos processos, nós queremos viver dia após dia o crescimento, a maturação, Pai, o desenvolvimento da maturidade em Ti. Forge em nós o Seu caráter, Pai. Nós te damos abertura, nós te damos espaço, a casa é sua. Entra aqui, move as coisas de lugar, para que realmente alcancemos essa estatura de um espírito inabalável, constante no Senhor, firmados em Ti, fortalecidos no Senhor. Não mais, Pai, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, de autocontrole, de domínio próprio. Nós não somos mais dominados pela carne, mas pelo Espírito que há em nós. Leva-nos a esse crescimento, leva-nos a esse desenvolvimento, a essa maturação, a esse processo. Em nome de Jesus, Pai, nós saímos, nós deixamos o conformismo, nós deixamos a nossa zona de conforto. Não está cômodo, Pai, não está fácil, mas nós entendemos que esse é um processo para o crescimento, para que a melhor fragrância, para que o melhor vinho surja. Nós entramos nesse processo, Pai. Nós oramos pela plenitude da Sua vontade, pela plenitude dos Teus planos, dos Teus sonhos em nós. Como igreja, Pai, como indivíduos, nós oramos pela plenitude do que o Senhor tem para nós. Moisés, apesar de manso, feriu a rocha. Davi, apesar de homem segundo o coração do Senhor, adulterou, matou.
Nós queremos crescer em plenitude. Nós queremos amadurecer, Pai, espiritualmente. Passar por esses 5 estágios de intimidade, de relação. A cruz como Salvador, um rei como Senhor, um sofá como amigo, a mesa como um filho, mas a noiva que acessa tudo. Nós queremos viver a plenitude, Pai, de um espírito inabalável, onde as coisas não nos afligem, onde as circunstâncias não nos derrubam, mas servem de impulso, servem como um degrau para o nosso crescimento. Trata em nós tudo aquilo que precisa ser tratado, lança luz sobre as nossas vidas, Pai, para que aquilo que nem nós mesmos enxergamos seja tratado, seja trazido para fora. Feridas, Pai, que nós não vemos, traz para fora, expõe essas feridas, para que elas sejam tratadas e saradas. Cura-nos, Pai, cura-nos de nós mesmos. Gera em nós vida, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos a sua mão, a sua provisão, a sua direção sobre nós. Nós entregamos, nós abençoamos e declaramos essa semana, Pai, será uma semana de plenitude, de crescimento, de maturação, vivendo os primórdios do que o Senhor tem para nós, Pai, daquilo que o Senhor tem sonhado para nós, onde ao percorrer desses 7 dias, no próximo sábado, nós olharemos e falaremos: nós crescemos nesses 7 dias, nós amadurecemos, nós acessamos coisas que nós não acessávamos uma semana atrás. Em nome de Jesus, Pai, nós te exaltamos, nós glorificamos o seu nome, nós declaramos: tu és Senhor sobre esse lugar, tu és Deus sobre as nossas vidas, e não existe ninguém maior do que o Senhor. Aquilo que o Senhor tem declarado sobre nós, nós tomamos posse como igreja, nos fundamentamos na sua palavra, Pai, e acreditamos naquilo que o Senhor declarou. Nós refutamos toda palavra de maldição, toda palavra do inferno, toda obra contrária do inferno que tem se levantado, toda cegueira, toda insensatez espiritual, toda imaturidade, nós rejeitamos e refutamos em nome de Jesus. Ah, Deus, como o profeta que não viu o anjo, nós não queremos ser assim nesse lugar. Se necessário for, mostra para a jumenta, mas não nos deixa sem direção. E nós cremos, Pai, nós não estamos sem direção. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos de quem nós temos recebido palavra de direção, e por isso nós acreditamos, por isso nós nos fundamentamos, por isso nós nos deleitamos em Ti. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa noite, por esse tempo, pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu favor. Em nome de Jesus, Pai, nós te amamos, nós te exaltamos, porque só Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. Não tem a ver com o Tiago, não tem a ver com a Rebeca, não tem a ver com ninguém aqui, tem tudo a ver contigo. Que o seu nome seja exaltado e engrandecido, Pai, e glorificado em tudo e em todos neste lugar, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai. Amém e amém. Aleluias. Aleluias. Aplauda o Senhor, queridos.